um estúdio de gravação dentro do escritório para conhecer os outros advogados. Eu lembro que um conhecido bem próximo disse assim, cara, mas tu levando outros advogados para dentro do teu escritório, disponibilizando o teu espaço, não está dando um tiro no pé? E eu faço a pergunta para ti. Se tu tivesse um negócio e uma pessoa que vende o mesmo produto que tu fosse lá dentro da tua empresa para bater um papo contigo, isso seria prejudicial a ti? Calma com a resposta que tu vai dar. Porque às vezes só o que falta é uma ideia. É uma ideia para te voar. Então, eu digo de uma maneira muito tranquila e com uma certa alegria no meu coração que tu ter pessoas que fazem a mesma coisa que tu do teu lado, e eu vou além, ter pessoas que fazem melhor que tu o que tu faz, isso sim é o que te faz crescer. Então, respondendo lá a pessoa que me disse, eu digo que não vejo de nenhum modo como tendo uma pessoa que faz a mesma coisa que eu trazer prejuízos, pelo contrário, trazer só benefício, e vai me permitir ver de uma maneira que daqui a pouco antes eu não via, com a opinião de um colega, né? Mas vamos lá. Por que surgiu, né? Da onde surgiu a ideia do podcast? Aqui quero deixar registrado o meu agradecimento, deixar registrado aqui o meu abraço forte para o Dr. Marcelo. Ele foi uma das pessoas que encabeçou a ideia do podcast lá atrás, quando ele trabalhava aqui no escritório, partindo do seguinte pressuposto. Na época, a gente tinha a necessidade de buscar mais clientes. A gente já estava umas 7, 8 pessoas trabalhando, né? E o escritório crescendo no orgânico, mas a gente queria mais. A gente queria mais. Não era tão forte ainda no tráfego pago o escritório como hoje o é. Hoje, penso, hoje com o conhecimento que tenho do tráfego pago, as pessoas que trabalham comigo com o tráfego pago, a gente, se não entrar nenhum cliente na porta do escritório, hoje não tem problema, porque para você ter uma ideia, até vou mostrar aqui, ó, na situação, e tudo cliente tipo cliente bom. Hoje, se dá para focar na câmera, o Eric. Aqui, ó. Olha só. Hoje, de clientes potenciais, tive no meu WhatsApp, de ontem para hoje, porque ontem eu saí do escritório e respondi todos os WhatsApps. Todos eles. Todos saí daqui praticamente ali com o WhatsApp zerado. E hoje temos aqui o número de 92 mensagens, né, com DDD 21, 12, 69, 84, 44, 15 e aí vai, de clientes potenciais. Mas lá, isso em decorrência do tráfego pago, né, mas lá quando a gente veio com a ideia do podcast, a ideia do podcast no primeiro momento era, cara, a gente tem que mostrar a cara para conseguir mais clientes. Essa foi a ideia original, criar o podcast para a gente conseguir clientes de uma maneira lícita, porque até tinha uma certa, naquela época, um pouco leigo, não tinha conhecimento, né, ignorante com relação ao ponto, via o tráfego pago ainda não com bons olhos, como sendo ali uma captação indevida. E já tinha até regulamentação na época, e daí a gente foi estudando, né, e aí foi mudando a situação do nosso pensamento, da nossa ideia, né, quanto à questão ali do tráfego pago, descobrimos que era lícito e hoje estamos forte ali no tráfego pago. Mas a ideia inicial do podcast foi exatamente essa. A gente bater um papo a respeito do direito, fazer os cortes, aqueles cortes eles estarem passando no Facebook, no Instagram, TikTok, Kawaii, lá no YouTube, e o cliente, ele nos vê. E quando o cliente ele lá nos vê, acabar entrando em contato. Então, esse foi... por que nasceu o podcast? Cara, eu poderia inventar 1000 mentiras. O podcast surgiu para conseguir cliente. E ponto. Essa é a verdade. Ficar enchendo de linguiça, né?
a verdade é essa, o podcast lá no início surgiu com um único intuito, que é conseguir cliente, e claro, não dá para dizer que é o cliente nos chamar, né? Mas essa foi a ideia inicial, e daí ah, a gente percebeu que não tinha muito um resultado. E o início desse caminho, que era bater um papo para conseguir cliente e aparecer e etc., me permitiu reviver, trazer à tona de novo um sonho desde criança lá, que era a situação da possibilidade de ensinar, de dar aula, de algum modo o que eu sei pela telinha ensinar também para alguém.